Aqui é o irmão do canal Profecias Finais, Joana Coutinho. A pedido do irmão Lucas, estou fazendo este vídeo, como você lê aí no comentário do irmão. Boa noite, irmão do canal Profecias Finais. Vou te fazer um pedido. Faz um vídeo para nos explicando bem claramente sobre as duas ressurreições especiais. E é verdade que os justos salvos ressuscitaram apenas as pessoas de 1844 para frente? Pois bem, vamos lá. Aqui eu fiz um gráfico das 3 ressurreições que ainda estarão no futuro. Aqui no livramento do povo de Deus vai ocorrer a ressurreição parcial de Daniel 12:2. Na segunda vinda de Cristo vai ocorrer a ressurreição de Apocalipse capítulo 20, verso 6, que é a primeira ressurreição. Na terceira vinda de Cristo vai ocorrer a segunda ressurreição, Apocalipse capítulo 20 e verso 5. E de uma ressurreição para outra, o período é de 1000 anos. Como se lê aqui, da segunda vinda de Cristo à terceira vinda, o período é de 1000 anos. Vamos logo ler sobre essa questão dessas duas ressurreições em Apocalipse. E depois falaremos somente desta aqui, que este vídeo é especialmente para falar da ressurreição parcial de Daniel 12:2. Muito bem, vamos para Apocalipse capítulo 20, falar logo desta duas e para que nós ficamos somente na ressurreição parcial. Apocalipse capítulo 20 e o verso 5 diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Aqui a primeira parte desse verso está falando da segunda ressurreição, que é depois do milênio. Como diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então significa que no começo do milênio, que é na segunda vinda de Cristo, vai ter o quê? A primeira ressurreição. Como diz assim, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui no início dos 1000 anos ocorrerá a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos bem-aventurados, então a ressurreição dos justos de todas as épocas. Aqui a ressurreição dos justos é a primeira ressurreição, e a que é no começo do milênio, e a ressurreição dos ímpios é depois dos 1000 anos, que é a ressurreição dos ímpios. Ou seja, após o milênio ocorrerá a segunda ressurreição, que é os ímpios de todos os tempos ressuscitam para receber a sua condenação do fogo eterno. Aqui, após o milênio, ocorre esta segunda ressurreição na terceira vinda de Cristo. Muito bem, vamos agora falar da ressurreição, da qual o irmão fez um pedido para fazer esse vídeo, que é para me falar sobre essa ressurreição parcial, falar claramente, explicar, bem explicadinho sobre este assunto de Daniel 12:2, desta ressurreição, que é dos classes que vai ressuscitar nesta ressurreição. Muito bem, então para isso nós vamos ler agora em Daniel capítulo 12 e o verso 2. Vamos lá. Aqui vamos para o livro de Daniel. Daniel capítulo 12 e o verso 2. Então está aqui Daniel capítulo 12 e o verso 2.
Então, vamos ler. Vamos começar do verso 1. Diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então aqui está dizendo que naquele tempo, no tempo do fim, vai se levantar Miguel. Quando Miguel se levantar, vai haver o quê? Um tempo de angústia. E quando vir o tempo de angústia, vai ocorrer o quê? O livramento do povo de Deus. Livra-se ao teu povo, que vai ocorrer o livramento. E é exatamente neste livramento que vai ocorrer também esta ressurreição. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Aqui o verso 2 mostra, nesta ressurreição, duas classes de pessoas que vão ressuscitar. Aqui já está dizendo que a primeira classe é uma classe do justo, que vai ressuscitar para a vida eterna. E a outra vai ser uma classe dos ímpios, que vai ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno. Então nós vamos ver nesse estudo qual são os justos que vai ressuscitar e quais são os ímpios que vão ressuscitar nesta ressurreição. Aqui nós vamos ver no livramento do povo de Deus. Eu quero explicar com esse gráfico aqui, para ficar fácil nós encontrar onde fica o livramento do povo de Deus. Aqui nós temos aqui 2017, temos aqui o decreto dominical nos Estados Unidos. Depois do decreto dominical nos Estados Unidos, passa uns 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio aproximadamente, vem o decreto dominical mundial. Depois do decreto dominical mundial, passa 1290 dias literal, 1290 dias literais, aí ocorre o fechamento da porta da graça, que é exatamente aqui. Ocorre Daniel 12, Miguel se levanta, vem o tempo de angústia, que é o grande tempo de angústia, e livra-se a teu povo, né? Bem aqui, ó, que ocorre o livramento. Aqui é o tempo de angústia, nesse espaço aqui, e aqui ocorre o livramento do povo de Deus. E é bem aqui que ocorre no livramento, que vem a ressurreição parcial de Daniel 12 e 2. Aqui nós temos a linha do tempo, a partir do decreto dominical nos Estados Unidos, para o fechamento da porta da graça, é um período de 7 anos, e que vai até também aqui na chegada no céu, que depois do fechamento da porta da graça, é poucos dias, poucos dias. Então, um total daqui do decreto dominical para a chegada no céu, um período de 7 anos. Isto falaremos no próximo vídeo, que o irmão também fez um pedido para fazer um vídeo mostrando os últimos eventos que ocorrerão no mundo. Pediu para fazer um gráfico, e aqui este desenho aqui vai ser do próximo vídeo que eu vou fazer para o nosso querido irmão. Pois bem, vamos continuar aqui falando da ressurreição parcial. Nós lemos aqui, vamos ler aqui no livro O Grande Conflito, na página 637, que diz o seguinte: na ressurreição parcial, antes da ressurreição parcial, como foi mostrado, vai ocorrer o livramento do povo de Deus. No livramento do povo de Deus, vai ocorrer um grande terremoto. Então, neste grande terremoto que vai ocorrer, vai abrir-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2.
Então agora nós vamos ver qual é a classe dos justos. Quem são os justos que vai ressuscitar na ressurreição parcial? Diz assim: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Então aqui foi bem claro: os justos que vão ressuscitar na ressurreição parcial são todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Então entra aqui a pergunta do irmão. Aqui: é verdade que os justos salvos ressuscitaram apenas as pessoas de 1844 para frente? Então, sim, aqui está dizendo que todos que vão, o justo que ressuscita nesta ressurreição parcial são aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo começou em 1844 e vai até o final, até o fim do mundo, até a segunda vinda de Cristo. Então, o justo que participa desta ressurreição são os justos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, ou seja, de 1844 para frente. Olha, aqui diz que eles vão ressuscitar glorificados. Já vão ressuscitar com corpo imortal, semelhante ao corpo de seu mestre, Cristo Jesus, certo? Então, eles vão ressuscitar. Não é para sofrer novamente aqui na terra, não. Eles vão ressuscitar já com corpo glorificado, com corpo imortal. Para quê? Para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei, certo? Então vão ressuscitar para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Ele já ressuscita com corpo glorificados. Essas pessoas aqui que vão ressuscitar são todos os adventistas do sétimo dia que morreram guardando o santo sábado. Por que são os adventistas que vão ressuscitar aqui? Porque foram os que pregaram a segunda vinda de Cristo, pois agora Deus vai honrar o seu povo, ressuscitando-os para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei e ao mesmo tempo ver a segunda vinda de Cristo, certo? Então agora nós vamos para a outra classe que ressuscita também nesta ressurreição parcial. Diz aqui Apocalipse, capítulo 1 e verso 7. Os mesmos que os transpassaram. Lá em Apocalipse, capítulo 1 e verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Certo? Então, esta é a classe que vai ressuscitar dos ímpios. Eles vão ressuscitar para quê? Para também ver a segunda vinda de Cristo. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acerrismo, inimigos de sua verdade povo, ressuscita para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. O Grande Conflito, página 637. Então aqui os mais acerrismo, inimigos da verdade, de sua verdade, da verdade que Cristo pregou, e povo, do povo de Deus, o mais acerrismo, inimigos, eles vão ressuscitar para contemplá-lo, a segunda vinda de Cristo, e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Nós vamos ter aqui também na Bíblia, em Marcos, capítulo 14, vê o seguinte. Marcos, capítulo 14, e o verso 61.
Diz assim, verso 61, mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe, eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então aqui Cristo disse que o sumo sacerdote ia ver a segunda vinda dele. E em cumprimento do que Cristo disse, vai ocorrer a ressurreição parcial, que uma das pessoas que vão, uma da classe dessas pessoas é a classe dos ímpios, que zombara e escarneceram da agonia de Cristo. Com certeza, o sumo sacerdote daquele que fez a pergunta a Jesus vai ressuscitar. Então toda a turba assassina que matara Jesus, os mais acerríssimos inimigos da verdade de seu povo, ressuscita para contemplá-lo em sua glória. Ou seja, ver a segunda vida de Cristo. Então, aqui foi apresentado o vídeo sobre a ressurreição parcial de Daniel 12. Então ficou bem claro, eu creio, bem explicado para os irmãos, né, que os santos, os justos que ressuscitam nesta ressurreição parcial, são somente os justos de 1844 para frente, que morreram guardando o Santo Sábado, que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. E os ímpios que participam desta ressurreição também são os ímpios da turba assassina e o mais acerríssimo inimigo de Cristo e de seu povo ressuscita nesta ressurreição para a vergonha e desprezo eterno. Esses ímpios ressuscitam, né? Para ver a segunda vinda de Cristo e morrer novamente. Então, que Deus abençoe a todos. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e aguarde mais vídeo. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.